Muito boa noite àqueles que nos acompanham. Esse é mais um Bari Live, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com o objetivo de levar informação aos pacientes obesos, operados, que estão pensando em fazer a cirurgia. Hoje nós temos aqui 3 convidados que eu vou apresentá-los depois, com grande experiência na área, e que hoje nós vamos, nesse Bari Live, que está sendo transmitido pelo Facebook e pelo Instagram, até às 9 horas, nós pretendemos dar todas as informações pertinentes a este assunto, e é um assunto muito importante, sempre foi, e agora, nessa época que estamos vivendo da pandemia, esta decisão de que eu vou operar, e agora? Como vai ser? Então, essa decisão é uma decisão difícil de ser tomada pelo paciente que pretende fazer a cirurgia. Muitas dúvidas aparecem, como eu estava dizendo, nessa época de pandemia, dúvidas são acrescentadas, já aquelas existentes normalmente, e nós temos pessoas aqui com volume cirúrgico bastante grande, com conhecimento técnico também intenso, e vão esclarecer junto aos espectadores todas as dúvidas, e vocês podem mandar as dúvidas para nós, que teremos imenso prazer de responder. Então, eu vou dar o meu boa noite inicial ao Fábio Almeida, que é um colega de Sergipe, que estamos juntos há muito tempo, e muito obrigado por estar aqui, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Valese, Celso, Córdova. É um prazer, como sempre, estar aqui no Bari Live. Eu acho o Bari Live um barato, uma coisa fantástica da sociedade, uma ideia fora de série. E estamos aqui para responder o que nosso internauta quer saber. Perfeito. Celso Empinotti, um colega de Florianópolis, da linda cidade de Florianópolis. Seja bem-vindo nesse Bari Live. Muito obrigado. Boa noite, Valese. Obrigado à sociedade pela oportunidade. E em tempos de Covid, tem coisas boas também. Por exemplo, o Bari Live, né, Fábio? É isso. Luiz Córdova, direto do Poder de Brasília, aqui para Capital Federal. Para o Bari Live. Seja bem-vindo. Uma honra. Obrigado, Valézio. Uma honra estar sempre nos eventos da sociedade. Fábio Almeida, Empinotti, Valézio, um prazer estar com vocês. Vamos aprender muito e vamos trazer algumas informações aí. Então, meu boa noite a todos os pacientes aí que estão presentes. Vamos começar. Eu vou dirigir a pergunta inicialmente ao Celso Empinotti, para dizer o seguinte: Celso, o paciente chega no seu consultório, ele tem a dúvida do que a cirurgia, tudo, e qual a primeira orientação que você dá para esse paciente em relação a algumas perguntas, por exemplo, doutor, como vai ser a minha cirurgia? Dói muito? A primeira coisa, dói muito? Como que vai ser? É por 1, 2, 3 furinhos, por um corte? Como que é? Essa é a questão que praticamente nós que fazemos só laparoscópica hoje ficou mais aliviada, né? Não só para o paciente, mas também a expectativa, não só dos riscos, dos problemas, mas fundamentalmente o aspecto dor. Sempre se coloca para o paciente toda a realidade da cirurgia, né? Começando lá pela história de que não estamos produzindo nenhuma mágica, isso é um tratamento médico, é o último recurso para resgatar a tua saúde, já que o tratamento clínico não foi possível, vai ter todo um envolvimento de hospital, de estresse, de trazer a família para junto de si, e no que diz respeito a tratamento médico hospitalar, tempo de cirurgia, entra o aspecto dor. Não existe cirurgia sem dor, todas as medidas serão tomadas para que você tenha o mínimo de dor possível, até porque dor hoje é considerada uma complicação pós-operatória, né? Agora, dentro do aspecto dor, tem também os fatores de risco. Por exemplo, a dor não pode te limitar a não sair da cama o mais rápido possível, a fazer fisioterapia o mais rápido possível. Tem que ser parceiro do ponto de vista de recuperação, e nós, do ponto de vista médico, tentaremos fazer com que ele tenha o mínimo de dor possível, porque realmente seria um problema.
Mas, de um modo geral, o paciente obeso ele não apresenta tanta dor, né, Fábio? Porque é um paciente, explica aí, é um paciente inflamado, um paciente que tem umas alterações fisiológicas que diminuem a dor, não é? É isso, Valézio. A dor pós-operatória, para nós, né, cirurgiões, ela representa que a gente tem que procurar alguma coisa. Então, basicamente, o doente que está desconfortável, o doente que está com dor, a gente tem que inicialmente tirar a dor, tentar tirar a dor do paciente, mas procurar se há algo de errado na operação, como o que se tem uma complicação, uma coisa assim. Mas isso é raríssimo, né? Hoje em dia a gente consegue realmente, como o Celso falou, fazer uma cirurgia com absoluto controle de dor, uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia que o paciente se recupera muito tranquilamente, na esmagadora maioria dos casos. E é isso que você falou, o obeso já é um paciente inflamado, então vamos ter que lembrar também que na hora que você faz um pré-operatório adequado, a gente já conseguiu controlar algumas coisas dele, conseguiu controlar a hipertensão, muitas vezes conseguiu controlar o diabetes, e aí a gente entra numa situação de tranquilidade em relação à fase inflamatória da doença. Apenas explicando para aquelas pessoas que não têm um conhecimento muito profundo e que nós estamos falando aqui que o obeso é inflamado, não é no sentido de infecção, nada disso, é que o tecido gorduroso ele libera algumas substâncias no organismo que fazem com que, como se fossem anti-inflamatórios naturais. Por isso que, de um modo geral, o paciente obeso tem muito pouca dor no pós-operatório, ainda mais como o Celso Pinotti falou, que as cirurgias principalmente no sistema privado, elas são realizadas por laparoscopias. Um aspecto, pois não. Posso concluir, Valério? Claro. Um aspecto também importante em relação à dor, que o paciente bariátrico, diferente da grande maioria das especialidades e outros tipos de cirurgia do aparelho digestivo, é um paciente que tem um preparo mais demorado, que envolve, inclusive, o preparo psicológico do paciente. E como ele é um paciente que almeja muito a melhora da sua qualidade de vida, do seu aspecto de figura, de pessoa, de imagem, tudo isso leva também a ter menos dor pós-operatória. Eu acredito muito nisso. Sim. Córdova, o Celso mencionou que levantar rápido da cama, mas eu acabei de fazer uma cirurgia, eu vou conseguir me levantar da cama, ainda mais que sou grande, pesado, devo fazer isso? Não devo ficar quietinho ali, que para a cicatrização é melhor? Muito bem. Antigamente existia um pensamento que o paciente operado tinha que ficar durinho na cama, né? Parado, para não atrapalhar a cicatrização, arrebentar os pontos. E, na verdade, isso é justamente ao contrário. Não adianta você ter uma cirurgia ótima, maravilhosa, e você, por exemplo, ter problemas de má circulação na perna porque não se movimentou. Então, hoje é uma prioridade que começa essa orientação na consulta pré-cirúrgica. Você vai acordar da cirurgia e procure começar a se movimentar na cama. A cirurgia dói pouco, às vezes você vai reclamar mais de dor nas costas por não ter se movimentado do que dor no abdômen propriamente. Então, a nossa orientação inicial sempre é, já lá na sala de recuperação anestésica, você vai ficar lá 2, 3 horas, não fique na mesma posição, isso machuca muito a musculatura do dorso, pode gerar outros problemas. Se mexa, se movimente, não arrebenta nada. A hora que chegar no quarto, tem a preocupação, ainda hoje vamos caminhar para não dar trombose nas pernas. Então, chegou no quarto, cabeceira elevada, com o passar das horas vai sentando aos poucos, né? Não vamos levantar rápido para não ter tontura, a gente está meio anestesiado ainda, mas vá sentando aos poucos para que no mesmo dia da cirurgia, obrigatoriamente você esteja sentado e na sequência levante e caminhar. E é por conta desses cuidados que esses problemas de tromboses e embolias praticamente desapareceram, né? Então, além de usar anticoagulante, a gente usa perneiras fazendo massagem nas pernas, mas, acima de tudo, esse cuidado da movimentação é fundamental. O Córdova disse aí da sala pré-anestésica, muitos pacientes vão ao centro cirúrgico sem jamais terem entrado no centro cirúrgico. Valeria a pena dizer exatamente como que é um ambiente cirúrgico, o que é essa sala de recuperação anestésica, para quem está nos acompanhando aqui entender exatamente o que é para a gente uma rotina, para eles é algo novo, né? Isso é interessante, Valese, porque a gente procura dar essa orientação também no pré-operatório, né? O que você vai encontrar pela frente? E aí vai depender também um pouco da instituição hospitalar que a gente está trabalhando. Então, no nosso hospital,
praticamente o doente entra no centro cirúrgico caminhando, ele entra na sala de preparo pré-anestésico caminhando, ele chega, faz a identificação dele e vai para a sala de preparo pré-anestésico caminhando, e no preparo pré-anestésico, basicamente, vai ser feito a checagem, né, dos exames, como é que ele está. Nessa época, Covid, é feito um checklist em relação à questão viral, né, isso já é feito antes, no dia anterior, já é feito agora também no momento da entrada do pré-anestésico. E no pré-anestésico ele vai pegar uma veia, colocar um soro, uma hidratação. Antes disso ele toma um comprimido para ficar um pouco mais relaxado. Então não tem motivo para temer esse momento. Eu digo sempre aos pacientes que o momento cirúrgico para um paciente obeso é provavelmente o momento mais seguro que ele vai ter, porque tudo está cercado em relação à segurança, não? O Córdova falou da meia, das prevenções de profilaxia de trombose, profilaxia de infecção. Então, no centro cirúrgico, basicamente, você entra na sala de anestesia, a partir daí você não vai enxergar praticamente nada, né? E porque você está semi-acordado, depois vai para a sala de cirurgia, efetivamente realizar o procedimento, e vai acordar na sala de recuperação, quando não é já transferido para o quarto, imediatamente, algumas horas, o paciente só lembra que chegou ao quarto. Então, ele nem lembra do que aconteceu no centro cirúrgico. Posso fazer um comentário? Valézia, deixa eu só comentar uma coisinha só. E é por conta disso que o Fábio falou, que a maioria esmagadora dos pacientes, quando volta no consultório, fala assim, doutor, se eu soubesse que era assim, eu já tinha operado muito tempo antes. Foi melhor do que eu imaginava, não é? Isso é a nossa rotina hoje, né? Não é? É verdadeiro. E eu digo para você, aqueles que não disseram logo no início, vão dizer algumas semanas, alguns meses depois, quando perceberem que a alimentação é mais tranquila, o emagrecimento está acontecendo, exatamente, melhora das comorbidades, então isso vai ser reforçado ainda, né? Oi, Pinotti, você, obviamente, você é acompanhado tem uma equipe grande ao seu lado, quantos profissionais vão cuidar desse paciente no pós-operatório? Além de você e da enfermagem, tem mais alguém envolvido e qual o papel de cada um exatamente? Tem sim, tem uma equipe. Não existe mais aquela obrigatoriedade inicial. Os pacientes são diferentes, né? Tem situações diferentes, tem situações de pacientes com doença psiquiátrica que são operados e tem o paciente absolutamente normal. Então, de qualquer maneira, vai ter apoio desses profissionais. Psicólogo, psiquiatra, eles terão participação maior de acordo com cada paciente. Fisioterapia obrigatória, é igual sempre, tanto eu faço fisioterapia no pós-operatório imediato, paciente na sala de recuperação. E algumas vezes tento, como alguns serviços dos Estados Unidos, pedir para que alguns pacientes maiores já vão para o seu quarto no pós-operatório caminhando, 2 a 3 horas depois da cirurgia. Mas se não for, fisioterapia obrigatória. E nutrição, sempre orientação nutricional também, para fazer aquele ponto de equilíbrio do eu oriento a quantidade e o nutricionista orienta a qualidade. Sempre que possível, peço para que o paciente faça o acompanhamento, então, com os seus profissionais que já tenham contato, principalmente da parte psicológica, psiquiátrica, endocrinológico também, para continuar o acompanhamento, e eu faço, junto com esses profissionais, a revisão, eu controlo. Eu fico, como diz na gíria do futebol, eu fico com a bola no meio de campo, olhando para as pontas, e fico distribuindo a bola. Fundamental. Sem isso, já tem muitos trabalhos que nós sabemos de que a diferença de resultados, a gente tem um bom acompanhamento dessas áreas multidisciplinares e não ter, né? Eu acho que todos praticamente devem fazer a mesma coisa. Não sei se era essa a pergunta. Sim. Córdova, eu vou ter dreno na minha barriga, aquele caninho que sai, o que é aquilo? Explica para mim o que pode ser isso. Então, vamos tentar falar para os pacientes que história é essa, né? Quando a cirurgia bariátrica começou, isso é 20 e poucos anos atrás aqui no Brasil, que a gente começou a fazer, era comum o paciente sair com sonda no nariz, uma sonda, um dreno na barriga, uma sondinha dentro do estômago velho, caso o novo estômago não cicatrizasse. Então o paciente saía com 3 canos, 2 na barriga e 1 pelo nariz. E essas coisas foram desaparecendo com o passar dos anos. Então hoje ninguém mais usa sonda pelo nariz, ninguém usa mais sonda de gastrostomia no estômago excluso, e dreno muito raramente se usa. Algumas poucas equipes ainda usam, mas a maioria já não usa mais.
Então, esses drenos, na verdade, eram maneiras da gente ver se existia algum vazamento, algum sangramento, era uma maneira de monitorar. E com a evolução da cirurgia, e grampeadores e materiais, e a própria segurança do procedimento, hoje eu já tenho muitos anos que eu não uso nenhum tipo de prótese, órtese, dreno, nada dessas coisas. Então, pode ser usado eventualmente um dreno, principalmente em situações que o paciente precisou ser reoperado, são reoperações, mas na grande maioria das vezes hoje já não tem mais isso. Perfeito. Como você falou, o dreno é usado de maneira seletiva, passar para aqueles pacientes que precisam usar um dreno, que também não é o fim do mundo se precisar. Se precisar, perfeito. É uma medida de segurança que o cirurgião tomou e que não vai ter impacto. Que vai sair dali um tempo. Exatamente, vai ser retirado. Lembrar, né, Valézio, lembrando isso que o Luiz Fernando falou, que a cirurgia, a tendência foi cada vez ser menos invasiva. No começo era sonda vesical, pressão arterial média, UTI obrigatória. Hoje, praticamente, isso tudo, né? Agora, eu continuo achando o dreno importante. Eu dreno rotineiramente. Eu nunca tive um problema com pacientes drenados. Isso tudo é discutível, tem gente que... Perfeito, né? perfeito. Mas assim, eu pessoalmente, eu tenho mais de 3.000 pacientes operados, eu pessoalmente nunca tive um problema com o dreno. Já tive por não ter drenado em situações em que estava tentando entrar na turma de não drenagem, mas tive problemas e voltei à escola antiga. Sim, mas o que nós temos que passar para o paciente aqui é que, independente da opção de cada cirurgião seu, ou eventualmente da necessidade, o dreno não vai ter um impacto negativo na sua recuperação. É isso que tem que passar. Está perfeito. Fábio, e agora? Operei, meu estômago está pequeno, eu tenho que tomar comprimido, porque eu sou hipertenso, eu posso engolir o comprimido, eu estou no quarto, como que eu devo fazer? Está chegando um chazinho, eu estou com medo. É muito bom isso, né? Porque, assim, primeira coisa é não ter medo. Seguir orientação, conversar com a sua equipe. A sua equipe vai te orientar. Fiquem absolutamente tranquilos. Vai poder tomar algumas medicações, algumas outras medicações vão ser postergadas a serem reintroduzidas pela equipe. A gente faz uma seleção disso na hora da internação e na hora do preparo do paciente, qual é a medicação que ele vai ser orientado a tomar. Mas o fundamental, Valese, eu acho que para todos aqui está muito claro, é que nos últimos 10, 15 anos a gente otimizou muito o pós-operatório bariátrico, alimentando o doente no primeiro dia, deixando ele... pode tomar água, pode tomar chá, pode tomar água de coco, eventualmente gelatina, as dietas foram prescritas. E isso melhorou muito nos pós-operatórios, melhorou muito a qualidade do pós-operatório. Então, o que eu digo sempre ao doente, e aí operei? Eu sempre digo assim, olha, fica tranquilo, porque vai começar uma vida nova, que vai ser muito mais fácil do que você está programado, ou que você pensou que poderia acontecer de ruim. Porque a gente tem que mudar o conceito de que, assim, eu operei, agora eu só posso comer pouquinho. Isso não é verdade. Isso foi feito lá atrás com cirurgias mais antigas. As cirurgias atuais, elas não funcionam assim. Perfeito. Nós estamos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem junto aos seus membros médicos psicólogas, nutricionistas, educadores físicos, psiquiatras, endocrinologistas, enfim, uma série de profissionais que, como já foi dito aqui, em conjunto com os médicos, tem como finalidade a boa recuperação, o bem-estar do paciente que vai ser operado ou que já foi operado. E você acha que nesse contexto, Córdova, as nutricionistas elas desempenham, sim, na reintrodução alimentar um papel importante? Eu queria que você, o Fábio já disse para não ter medo, mas a nutricionista, eu gostaria que você destacasse o papel desse profissional tão importante. O que eu penso é que o paciente tem que ter a sua nutricionista, a sua psicóloga, o seu médico. No pré-operatório é muito comum a gente pedir pareceres, é uma exigência do plano de saúde ter um papel da nutricionista e da psicóloga. E muitas vezes o paciente vai num profissional que não foi recomendado só para obter o laudo. Então isso resolve um problema burocrático, mas a sua dieta tem que partir da sua equipe, a sua orientação tem que seguir um protocolo da sua equipe, que são as pessoas que vão lhe cuidar. E tudo isso, como o Fábio falou, isso é orientado no pré-operatório, né? O Pinotti também comentou. Então,
seguir a dieta da nutricionista da equipe, seguir a orientação da equipe. Isso porque, às vezes, pode acontecer no hospital de entrar a copeira com uma dieta diferente, mas você tem a tua equipe para orientar. Então, um cuidado que eu sempre tenho, eu falo assim, olha, não aceite nada de ninguém. O primeiro gole que se for tomar, eu vou te dar na mão. Então, isso tudo é um combinado, é uma rotina, porque às vezes, sem querer, pode acontecer, né? Então, fundamental, Valézio, nossa, a nutricionista, a psicóloga, o clínico, o endocrinologista, educador físico, fisioterapeuta, são todos profissionais que fazem a cirurgia bariátrica ser uma especialidade e não ser simplesmente um corte e uma costura. Então, fundamentais. Oh, perfeito. Celso, eu gostaria que você destacasse que nós falamos aqui na parte hospitalar, os primeiros goles, como o Córdova disse, não há necessidade de ter medo, mas existe uma progressão nessa dieta, né? Desde o hospital até... Eu gostaria que você comentasse para quem está nos acompanhando como que é esse passo a passo. Rotineiramente, o paciente ele começa com 24 horas a tomar líquidos e vai ficar assim por 1 semana a 10 dias. Líquidos absolutamente claros, com cerca de 10 dias, de acordo com a sua ingesta e com a sua aceitação, ele já progride para uma dieta cremosa. Não chega a ser pastosa, é uma dieta líquida um pouco engrossada. E entra na pastosa por volta da 3ª semana e vai comer normal, com os cuidados da cirurgia, a partir de 30 dias, com orientação da nutricionista, aspecto de qualidade, e dando também, tendo muito cuidado com a questão, o aspecto do tipo de alimento, que no começo pode ter dificuldade, pode ter vômito, a mastigação, né? Tomar cuidado com a mastigação, comer devagar. E essa evolução, ela é orientada não exatamente em tempo fechado, 10 dias passa para isso, 15 para aquilo. O paciente vai tendo, ele vai evoluindo e vai percebendo como é que ele vai aceitando a dieta. Então, rotineiramente, é isso que nós fazemos. E sempre muito bem orientando o paciente no pré-operatório dessa dificuldade que ele vai ter inicial, para essa reabilitação que ele vai ter, pode incluir dificuldade, pode ter, inclusive no bypass, uma eventual estenose que precisa de uma endoscopia para dilatar, e isso vai ser identificado na evolução, de acordo com a aceitabilidade dele da dieta ou não. Tá. Nós temos aqui uma pessoa que está nos acompanhando que disse que nós estamos falando só os aspectos positivos e não os aspectos negativos da cirurgia. Existem, sim, alguns aspectos negativos, mas nós temos aqui que falar sobre o pós-operatório, qual é o problema, não, mas eu operei, agora o que fazer? Então, nós estamos esclarecendo algumas dúvidas. Sim, aspectos negativos de todo procedimento cirúrgico, eles podem acontecer, alguma complicação. E, então, essa parte de complicações não é o foco desta reunião. E, em relação aos aspectos negativos que o paciente pode apresentar no seu pós-operatório, eles são muito minorados, diminuídos, esclarecidos, se você tiver um acompanhamento pré-operatório adequado, como já foi falado pelos 3 debatedores aqui, e principalmente com uma equipe multiprofissional, nutricionista, psicólogo, que são fundamentais no preparo, no acompanhamento e nos bons resultados. Tá? Então, eu quero deixar enfatizado isso. E, portanto, os pontos negativos eles podem acontecer, mas se acontecerem e não for uma complicação, eles serão facilmente contornados por toda essa equipe. Vamos entrar agora, Fábio, você é um amante do exercício físico, que eu sei, tá certo? Tem belas praias no Nordeste, uma área convidativa para a prática de exercício. Eu fui operado, eu gosto de fazer exercício, ou eu não gosto de fazer exercício. Eu gostaria que você abordasse, eu vou deixar para o outro colega que também mora em praia, que é o Celso Pinotti, para ele falar quem não gosta de exercício. Então, você gosta de exercício, mas eu posso fazer? Quando fazer? Excelente, Valese. A gente tem um profissional de atividade física, né, um personal trainer na nossa equipe, Yuri está assistindo a gente. E a gente procura, desde o pré-operatório, já apresentar o paciente ao personal exatamente para que ele coloque uma coisa na cabeça. Ele vai ter que
achar a atividade física que ele precisa fazer no pós-operatório. Fica muito claro que os efeitos da atividade física pós-operatória vão melhorar o pós-operatório, vão melhorar a musculatura, vai melhorar a flacidez, talvez até alguns pacientes vão evitar fazer cirurgias reparadoras. Então, a gente tem que estimular isso. E, basicamente, a gente começa com alguma coisa muito simples, que é a caminhada, eles orientam isso já no início. Eu sei que cada equipe pode ter uma diferente conduta em relação à atividade física de impacto, né? Mas a gente começa a liberar o paciente já quando sai do hospital, já coloca, olha, em tempos normais, não Covid, a gente coloca assim, ó, vá caminhar na praia, vá num shopping, vá na igreja, passeie na praça da frente da sua casa. Aqui tem Praia da Valésia, então aqui dá para andar muito na praia, tá certo? Vou fazer inveja aqui a Córdova e a você, tá certo? Dá para andar muito, tá? E, basicamente, ele vai evoluir essa atividade de acordo com ele se sentindo bem. Quando a gente tem alguma restrição, né, tipo, algum procedimento que a gente precisou fazer, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui porque eu não é o foco, o cirurgião tem que dizer, olha, a atividade física tal, você só vai começar com tanto tempo. Então, existem essas situações, mas isso não é rotina. A rotina é que a gente comece com a atividade física a se mexer, a fazer nossas coisas, já ao sair do hospital. Aliás, antes de sair do hospital, quando a gente faz a fisioterapia, pede para o doente caminhar, se mexer, o fisioterapeuta vai lá 2, 3 vezes por dia, ele já está fazendo atividade física. Então, faz parte do tratamento de obesidade, a gente tem que ter essa consciência, e o paciente, de que a gente precisa de uma atividade física regular. Celso, nada pessoal, mas você vai responder daquela pessoa que não gosta de fazer exercício. Ele não gosta. O que você vai dizer para ele? Precisa fazer? O que fazer? Tudo que o Fábio falou e acrescido eu dou muito ênfase a essa questão da atividade física, que ela vai participar da expectativa que o paciente tem de perda de peso, de qualidade de vida, vai ser fundamental o início ou o retorno à atividade física. Essa questão eu faço questão de enfatizar muito, muito, e a importância que eu dou do ponto de vista nutricional e psicológico. Só que você não consegue ir para dentro da casa do paciente cuidar disso, né? Então, a gente faz a família participar dessa conversa, e a família é muito importante, né? O marido com a mulher do marido, a mãe com o filho, tudo isso aí, eles levam, acho que a coisa muito mais a sério quando a gente envolve família nesse aspecto. Porque da comida é normal se envolverem, né? Nos aspectos de doença também o envolvimento familiar é habitual. Mas isso da atividade física sempre fica, não estou afim. Não, mas para você não tem afim. É muito importante fazer atividade física. Ô, Córdova, tem uma ouvinte nossa aqui que me deixou com inveja. Ela está se preparando para fazer um Ironman. E que exercício eu devo fazer? Eu luto taekwondo, eu posso lutar? Pedalar? Estão dizendo para eu começar cedo, mas esse cedo pode variar de exercício para exercício? Tudo bem. É importante a gente lembrar que perder peso é muito diferente de emagrecer. A gente vai perder muito peso com a cirurgia, mas infelizmente a gente vai perder muito vigor físico. Às vezes 70% do peso que vai embora é líquido e músculo. Então, às vezes, a pessoa pode ficar com aquele aspecto doentio, desmilinguido. Isso significa o quê? Não estou fazendo boa suplementação, não estou fazendo atividade física e recuperando minha massa muscular. Então, atividade física, só para complementar o comentário dos dois colegas, não gosto, engole como se fosse remédio amargo. É uma necessidade, isso é inquestionável. Importante fazer o que gosta, também acho, e se não gosta, vamos aprender a gostar. Tem que ser progressivo, a ingestão de calorias é pequena no primeiro mês, então não dá para você querer fazer uma atividade física intensa. Posso voltar para o CrossFit? Não, no primeiro mês você vai fazer caminhadas, com 30 dias a gente vai começar, com a ajuda do personal, recuperar a massa muscular com musculação com pouco peso, e quando você já tiver com alimentação plena e suplementação plena e já não tiver mais nenhuma sensação de prostração, cansaço, vai aumentando gradativamente a atividade física com orientação da equipe, porque a nutricionista vai ter que aumentar também a sua suplementação ou mudar na sua dieta de acordo com a necessidade. Então, você vai começar a fazer corrida, eu vou precisar te dar mais calorias, vou precisar te dar mais suplemento. Então, mais uma vez, a importância fundamental da equipe, o trabalho junto do médico, da nutricionista, do educador físico.
Eu vou agora falar algo que nos deixa bastante satisfeitos aqui, nós que somos integrantes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, que esse Bari Live ele tem a finalidade de esclarecer, estimular e transmitir o conhecimento para os pacientes obesos. E a Ana Carol aqui está dizendo, parabenizando vocês e dizendo que essa live está sendo muito boa, que ela está se preparando para a cirurgia e ela está tendo bastante proveito dessa nossa conversa aqui. Então, parabéns para vocês e para a sociedade de uma maneira geral, que esse é o nosso objetivo, né? Fábio, o Celso tocou um ponto importante, que a família é muito importante. Acho que não só para fazer no exercício físico, mas na maneira de comer, na maneira de se portar, para encarar aqueles vômitos pós-operatórios que podem acontecer, aquela adaptação alimentar, por vezes, difícil. Eu gostaria que você tocasse um pouco mais nisso, já que ele iniciou em relação ao exercício. O que mais que você tem a acrescentar? Valéz, esse é um ponto importantíssimo também. A gente sempre procura se perceber, né? Isso a psicologia faz. O que Córdova colocou é fundamental. A equipe multidisciplinar preparada da equipe de cirurgia bariátrica, ela vai detectar essas coisas. Então, a psicóloga às vezes percebe, olha, tem algum problema familiar, tem alguém, por exemplo, vou dar um exemplo prático, 2 obesos em que um decide fazer a cirurgia primeiro, e aí o outro não está muito decidido ainda, e fica questionando, e será que está passando mal, será que é normal, isso não vai dar certo, etc. A gente tem um cuidado muito grande nisso, a nível de pré-operatório, de tentar orientar o doente em relação a isso, e às vezes eu chamo até para conversar o familiar que me foi informado ser possível ponto de problema. O que eu digo ao meu paciente, assim, de uma forma bem tranquila, é que a decisão é dele, tá? E a decisão dele, ele tem que se resguardar em relação ao que ele precisa fazer e conversar muito com a equipe que vai te dar apoio. Por isso que eu sempre falo isso no consultório. Desculpa, mas eu não acredito em cirurgia bariátrica em promoção, eu não acredito em atender rápido o doente. Eu acredito em cirurgia bariátrica olhando olho no olho. Eu acredito em cirurgia bariátrica mostrando os possíveis problemas, mas os inúmeros benefícios. Então, quando a internauta pergunta que a gente não fala só em problema, todo cirurgião fala em problema durante a cirurgia, as consultas. Todos. Os que não falarem, perguntem, tá? Porque precisa ser comentado. Só que os problemas são pequenos. E aí onde acontece eventual problema é que a equipe vai ser testada, se o hospital vai ser testado, sua estrutura vai ser testada. Então, se há algum problema de ordem familiar, a gente precisa resolver em conjunto. E o conjunto começa na parceria entre médico, paciente e psicóloga. Nutricionista, braço direito, psicólogo na esquerda, vice-versa. Não tem como fazer cirurgia bariátrica sem isso. Perfeito. Um recado para o Celso. Celso, você está... O hipnote está tenso aí, nervoso, mas a Gabriela de Santa Catarina está tecendo elogios muito grandes a você, ao seu profissionalismo. Então, eu acho que você pagou para ela colocar isso, mas tudo bem. Eu estava nervoso aqui esperando a manifestação dela. Agora eu vou relaxar. Ela demorou, né? Ela demorou. Vamos entrar num assunto mais do momento, que felizmente já está passando. Eu espero que passe logo para nós voltarmos às nossas vidas e aos abraços que tantos estão fazendo falta. Brasília passou por um momento difícil da pandemia. Você mudou alguma coisa? Vamos começar desde lá da sua consulta. Não vamos falar das medidas protetivas, que isso em todos os lugares nós estamos executando e devem ser executadas ainda, né? Mas eu estou dizendo em relação ao que mudou no seu atendimento no tocante à conduta médica, ao preparo pré-operatório desse paciente em tempos de Covid. Muito bem. Primeiro comentário positivo, né? Brasília diminuiu muito o número de casos. Nossa UTI até há 2 semanas do nosso hospital estava com 95%, 100% de taxa de ocupação, e essa semana estamos com 40%, e isso é uma bênção para nós. Então, isso é muito bom, né? Muito bom. O cuidado pré-operatório continua o mesmo. O nosso capricho hoje é preparar um pouquinho mais, não abrir mão da perda de peso pré-operatória para minimizar ainda mais problemas cardiorrespiratórios e vasculares, tá? Isso é fundamental.
E o que eu tenho pedido sempre hoje, especificamente com relação ao Covid, é que o familiar procure ser testado, porque a gente pede de rotina e segue o protocolo do hospital que todos os pacientes devam ser testados, mas eu peço o exame para o acompanhante. O acompanhante tem que ser uma pessoa jovem e saudável, que não tenha nenhuma doença crônica, e deva ser um acompanhante apenas, não ficar trocando de acompanhante, entrando e saindo no hospital. Durante a internação, eu costumo falar, vírus gosta muito de nariz, de boca, de garganta, vamos tomar um cuidado especial com essa higiene. Chegou no quarto da recuperação anestésica, peço para o acompanhante, já dá para ele um golinho de um antisséptico bucal, faz um bochecho, cospe. Na hora que for levantar, caminhar, vamos escovar os dentes. Antes de dormir, vamos lavar o rosto, vamos lavar as narinas. Vamos tentar evitar ar-condicionado. Ar-condicionado às vezes resseca o ambiente, predispõe a tosse, espirro. Então, esses pequenos cuidados foram adaptados, mas eu acho que teoricamente deveriam ser sempre uma rotina. Então, resumindo, pré-operatório, não abrir mão da perda de peso, fazer boa suplementação de pré-operatório para corrigir as eventuais deficiências. A pessoa já está dentro de uma rotina saudável de alimentação e alguma atividade física leve, e dentro do hospital, esses cuidados de higiene bucal, nasal, evitar ar-condicionado, eu acho que são coisas que ajudam bastante. E no pós-operatório, Fábio, você disse que tem praias aí, as praias possibilitam um exercício físico, mas e quem não tem praia, você acha que... como fazer em casa, você que enfatizou tanto o exercício físico, numa época que eu não posso sair, os parques estão fechados? Essa é uma resposta simples. Antigamente, nossos Body Lives, a gente precisava pegar um voo e ir para São Paulo para ir para a sede da sociedade fazer o Body Live. Nós estamos aqui fazendo um Body Live absolutamente democrático, brasileiro, distribuído pela internet. Então, o paciente pode começar com atividade física orientada pelo personal que ele já fez a consulta prévia, mesmo dentro de casa. O protocolo pré- e pós-operatório aqui é um pouco diferente do que o Córdova falou, mas tem uma coisa em comum. A gente precisou se esmerar mais ainda no pré-operatório, a gente precisou se esmerar mais ainda no pós-operatório. E uma coisa que eu deixo muito claro para o doente na hora que a gente vai fazer uma cirurgia bariátrica, especialmente lá atrás, aqui também está graças a Deus, caiu muito a internação, mas a gente passou uma fase muito difícil, há 45, 60, 90 dias, mas ainda assim a gente conseguia executar algumas cirurgias com casos selecionados, até porque a obesidade é um grupo de risco para a COVID, não pode esquecer disso. E naquela época que a gente estava com pressão de internação aqui, eu falava para o doente, olha, a gente tem que ter o mesmo cuidado com vocês e vocês têm que ter o cuidado com a equipe também, porque quando a gente vai operar, a gente pode se contaminar com vocês. Isso é uma coisa que tem que ficar claro, isso é uma divisão de responsabilidade. Então, o cuidado tem que ser redobrado para todo mundo, para o doente, para o acompanhante, para a enfermeira, para o anestesista, para o cirurgião, para a instrumentadora, para quem vai circular dentro do hospital. O hospital não permite mais visitas, então, assim, o acompanhante entra com o doente e sai com o doente do hospital. O hospital melhorou muito depois disso, mas muito. Não tem algazarra, a gente trabalha com absoluta tranquilidade. Então, cada lugar tem seu protocolo, né? Mas a gente precisa tocar a vida de uma forma mais segura possível. Então, a gente precisa fazer isso. E tirar os pacientes do risco, né? Porque a última estatística que eu vi, 60% a 70% dos pacientes jovens intubados na CTI eram obesos. Celso, você enfatizou muito a família. Você acha que esse período que nós estamos vivendo, há um convívio familiar mais intenso, isso é positivo para a recuperação do paciente? Positivo, sim. Eu acho que isso ajuda nas relações familiares de apoio ao paciente. Entretanto, por outro lado, em tempos de Covid, também aumenta o risco de contaminação, né, de familiar que vai para a rua e traga, eventualmente, o problema para dentro de casa. Eu não tenho nada a acrescentar em relação ao Fábio e ao Luiz. E a gente enfatiza muito com o paciente o risco, inclusive a questão de ter, muitas vezes ele pergunta, mas por que eu tenho que assinar isso, doutor? Eu tenho mais risco? É o consentimento informado voltado para o Covid, além do consentimento informado da cirurgia bariátrica propriamente dita. É porque realmente são pacientes que nós sabemos que ele tem risco maior, mas ele, então, por isso não vai operar? Eu acho que aí tem que ser esclarecido para o paciente. Não, essa razão, a obesidade é um fator de decisão cirúrgica, porque está provado já que os pacientes
Primeiro, está autorizado por ter sido provado cientificamente a importância de que a cirurgia bariátrica beneficie o paciente, porque a obesidade, como disse muito bem aí o Fábio, é um fator de risco principal para jovens, né? É o primeiro fator de risco para jovens. Pois não, Fábio. Só antes de você falar, você também foi elogiado pela Gabriela, viu, Fábio? Obrigado, Gabriela. Obrigado. Esse fator, sabe, Valézio, se você perguntar se a família pode ajudar, a família ela vai ajudar. O fator de contaminação que pode acontecer é realmente o que Celso falou. Mas, assim, olha, o que fica muito claro, e eu acho que todo mundo que tem serviço, né, funcionando, é que os serviços adaptaram melhor. Então, às vezes, a gente vê um cirurgião que não tem um serviço funcionando para outras cirurgias, vesícula, hérnia, etc. Eles ficaram meio perdidos. Então, assim, os serviços fizeram o seguinte: a gente tem que fazer isso e aquilo para dar a maior segurança possível. Então, já fica claro de que as equipes bem montadas, elas conseguem mudar a sua rotina de acordo com a necessidade. A pandemia foi uma necessidade, é uma necessidade. Perfeito. Nós vamos abordar 2 temas agora que é fundamental para o paciente saber e faz parte do pós-operatório, que é a perda de peso e a introdução dos alimentos sólidos. Então, Córdova, nós vamos iniciar com a alimentação primeiro. É muito comum o paciente dizer assim: eu vou poder comer carne, eu vou poder comer tudo, eu vou passar fome quando eu for no almoço familiar, eu vou ter que comer separado porque é chato comer o quanto eu como. O que você tem a dizer para essa pessoa que faz essas perguntas? Acho que agora eu não vou falar como cirurgião, eu vou falar como paciente. Eu tenho 12 anos de um bypass gástrico e como eu passei isso na pele, eu posso talvez falar com um pouquinho mais de propriedade. A gente tem no começo uma sensação de que resolvi os meus problemas, eu não sou mais um saco sem fundo, o pouco que eu como me sacia, me satisfaz. Eu estou tendo uma saciedade precoce, eu não estou passando mais fome. Então isso é muito gratificante, primeiro, é muito prazeroso. A gente não sofre. Obviamente a gente tem desejos, mas a gente não tem fome. Então isso é muito bom. E às vezes a nossa equipe nos ajuda, né? Se você tiver às vezes uma ansiedade, um desejo, nesse horário toma a tua proteína vai te dar uma saciedade. Então a equipe vai te ajudando. Então esse mês que a gente está nas sopas, sucos, caldos, água de coco, passa com muita facilidade. E hoje em dia é mais rápido, né? Antigamente os pacientes ficavam mais tempo com dieta rala, hoje, como o Celso falou, na terceira semana o paciente já está com uma dieta de transição de pastosa para o semissólido e sólido, né? Então isso ficou realmente muito mais tranquilo e muito mais fácil. Com o passar do tempo, essa saciedade diminui, a gente volta a ter apetite, mas ainda com mais saciedade do que antes. Então, aquele pensamento... Aliás, um outro comentário. Alguém chegou a me falar antes de operar, falou assim: pô, Luiz, você é um cara que gosta de cozinhar, você é um gourmet, será que você não vai sofrer com isso? Será que você não vai se arrepender? Primeiro que a gente não tem que pensar dessa maneira, porque a gente está tratando uma doença, né? Então, eu tinha hipertensão, diabetes, apneia do sono, esteatohepatite, a gente está tratando a doença, a obesidade, para viver mais, para diminuir nossas doenças cardiovasculares. Então, não tem como pensar dessa maneira: será que eu faço, será que eu não faço? Porque realmente era uma necessidade obrigatória de eu fazer a cirurgia. Mas o que eu queria dizer é que a gente não sofre, não existe esse pensamento assim: eu não vou conseguir comer nunca mais. Pelo contrário, depois que a gente volta a comer a dieta sólida, a gente é ensinado a quem tem que mastigar um pouquinho mais a carne, porque senão você pode se entalar no começo, né? Eu, na transição, entalei porque quis comer muito rápido, depois aprendi a comer mais devagar. E com o passar dos meses e com o passar dos anos, a gente volta a comer quantidades que ninguém fala que você é operado. Essa restrição, ela desaparece e o efeito do desvio intestinal se mantém. Então, a gente se mantém bem, a gente não tem sofrimentos sociais, só que a gente se torna naturalmente um pouco mais seletivo. A gente sabe que se a gente comer aquela carne muito gordurosa, aquilo vai te dar, às vezes, um pouquinho de cólica, deixa as fezes mais moles, te dá mais gás. Então, você pensa já: eu vou comer aquela carne grelhada e não vou comer aquela carne com muita gordura. Você aprende a comer primeiro a proteína, que você sabe que quando come primeiro a proteína, você fica mais saciado, vai ter menos espaço por carboidrato. Então, a gente vai se reeducando. Agora, se você perguntar assim: e lá no jantar,
de gala do nosso congresso, você vai comer o risoto, o filé e vai tomar uma taça de vinho? Vou, normalmente, e não vou ter nenhuma restrição por isso. Né? Então, nós nos reeducamos para que, eventualmente, a gente possa se dar ao luxo de eu posso sair da minha dieta, eu posso ter um jantar, eu posso ter uma reunião social e a gente não tem esse tipo de sofrimento. Agora, vale a pena sempre um comentário sobre bebida alcoólica. Bebida alcoólica sobe muito rápido para quem é operado e a gente não precisa de bebida alcoólica para ser feliz e para viver. Né? Então, a gente consegue viver perfeitamente sem. Para quem não abre a mão, tem que ter um cuidado, um carinho especial para saber que isso sobe muito rápido, isso pode gerar mais vontade, isso pode te gerar problemas hepáticos se você começar a exagerar. Agora, para quem nunca bebeu, nunca gostou, não é porque operou que vai passar a beber. Né? Mas esse cuidado sempre vale a pena. Pinotti, você quer acrescentar alguma coisa sobre a alimentação do paciente, quanto à introdução de sólido? Nada, eu acho que a exposição do Luiz foi perfeita, tanto do ponto de vista médico como do ponto de vista de paciente. Eu acho que ele abordou todos os aspectos. Essa questão do paciente ter essa preocupação de que não vai mais comer, que já foi comentado, é muito importante explicar para ele que é só um período e que ele vai voltar, inclusive vai ser fator, se ele não se cuidar, de reganho de peso, que é o problema que o paciente, é a pior complicação da cirurgia bariátrica, depois de todas as complicações médicas inerentes a qualquer procedimento, a complicação que o obeso não quer ter é o reganho de peso. Vocês não concordam? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas então, deixar a mensagem que o paciente operado vai poder comer, sim, de uma maneira geral, tudo. Esse ou aquele alimento, como o Córdova falou, você vai ser mais restrito ou mais seletivo, essa é a palavra correta, mas você vai ter uma vida normal e que se eu já jantei do lado do Córdova e se ele não me dissesse que tinha sido operado, eu não saberia. Tá? Agora, uma pergunta que principalmente as mulheres fazem, Fábio, queda de cabelo, Fábio. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Faz parte? Como evitar? Tem que se preocupar ou não? Eu não posso ser acusado de bullying, né, Valério? Na verdade, foi a sequência das perguntas. A sequência. Eu achei que teve bullying aí também, viu, Fabio? Não, sequência. Aqui, ó, me deu o roteiro. Boa. Muito boa. Nada. Isso é bullying. A bullying à distância não dá. Olha, ela pode acontecer. Mas a gente tem que ter cuidado em relação à questão dos estigmas em relação a isso, né? A primeira é que, assim, as mulheres, principalmente, quando começa a cair o cabelo, imaginam que vai ficar igual ao careca ao cirurgião dela. Mas a gente tem que mostrar de que pode acontecer a queda de cabelo. Ela está relacionada, a maioria das vezes, à perda rápida de peso e, eventualmente, a distúrbios nutricionais que precisam ser corrigidos. Fundamental o acompanhamento multidisciplinar, nutricional. Fundamental o acompanhamento de exames complementares. E uma coisa que eu deixo muito claro, isso vai melhorar. Então, o problema é que você opera uma mulher que tem um cabelo até o meio das costas. Aquele cabelo vai demorar muito tempo. Ele vai cair e vai nascer. Diferente da alopécia, que você não tem cabelo, né? Então, muda tudo. É outro cenário. Então, eu acho que a orientação vai ser fundamental, esclarecimento vai ser fundamental, não acreditar nessas coisas igual ao doente obeso acredita em tomar o chá de não sei de quê para emagrecer. Acredite na ciência, acredite no que precisa ser feito do ponto de vista científico. E isso vai ser resolvido. Perfeito. Eu apenas segui o roteiro aqui, mais uma vez eu estou falando, mas os internautas não gostaram também, como você, de eu ter colocado a questão do cabelo para você. Eu estou sendo chamado a atenção aqui por várias pessoas. Viu? Você me deixou numa situação difícil. Bom, vamos lá. Justa, saia justa. E outra coisa, você também, Córdova, está sendo muito elogiado e por você, a sua fama transcende a cirurgia, porque quem está falando aqui está dizendo também sobre a sua característica positiva de chefe, e eu acrescento aqui um super conhecedor de vinhos. Então, obrigado, eu gosto disso. O paciente, ele quer operar, ele vai operar, passou por esse pós-operatório, na maioria das vezes, bem tranquilo,
algumas vezes poucas com dificuldade, mas o objetivo dele é perder peso, e perder peso não para ficar bonito, isso eu estou dizendo aqui, perder peso sim para recuperar saúde, melhorar o seu desempenho de trabalho, o seu desempenho físico, controlar as comorbidades, diabetes, hipertensão, doenças de colesterol. Esse é o objetivo da cirurgia. Mas todo mundo perde peso igual, Fábio. Eu gostaria que você falasse alguma coisa, depois eu vou deixar para o Celso falar da recidiva do peso, certo? E, finalmente, concordo, nós temos 9 minutos, então, rapidamente cada um, falar sobre aqueles pacientes que voltaram a ganhar peso, o que fazer, entendeu? Então, vamos lá. O que esperar em relação à perda de peso, Fábio? Então, eu sempre lido com isso de uma forma muito tranquila, tá, Valese? A gente tem que se basear na média de perda de peso de cada procedimento. Então, é muito comum um doente comparar, por exemplo, um doente de 200 quilos que você opera com um doente de 100 quilos, ele querer perder a mesma coisa relacionada a peso na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses. Isso não vai acontecer. Então, esse comparativo é um comparativo que a gente evita, principalmente em sala de consultório. O que eu vou falar cada técnica vai ter seu objetivo e cada doente vai precisar também desse objetivo. Esse objetivo pode ser alcançado até o 2º ano do pós-operatório, o que é um tempo razoável para a gente avaliar a evolução. É bem verdade que alguns pacientes não vão conseguir alcançar determinadas metas, especialmente quando essas metas estão fora da realidade. Então, na hora que alguém chega, olha, eu quero perder 60% do meu peso. Olha, você não tem como perder 60% do seu peso. E a gente tem que levar um pouco isso do ponto de vista de avaliar o que está acontecendo mês a mês, consulta a consulta, de uma forma muito tranquila. A recidiva do peso, o meu pensamento enquanto a gente tiver armas para tratar a recidiva do peso, a gente tem que usar essas armas, mas a primeira grande arma é o doente entender de que ele precisa fazer a parte dele. Não é cirurgia hoje, cirurgia amanhã, reintervir de novo, fazer uma coisa e inventar outra, procurar fazer determinados procedimentos que existem números para isso, nós não vamos entrar em detalhe. Mas ele precisa entrar no tratamento. E entrando no tratamento, discutindo tete a tete com a equipe, com o médico, a gente vai discutir e vai chegar a um denominador comum. É diferente, vai ser diferente, vai diferenciar de idade, de gênero, de tipo de obesidade, se tem doença metabólica ou não. Então, não dá para cravar, né, nem imaginar que todo mundo vai ter uma perda de peso homogênea. Isso não existe. Celso Impinotti, e aquilo que você mesmo salientou, que a principal complicação seria a recidiva do peso, o paciente voltar a ganhar peso. Quais são as causas? Por que isso acontece? Qual o problema? Bom, nosso grande... A idade, eu queria que você comentasse se a idade, tem uma pergunta no internauta nosso, se a idade tem alguma importância nisso. Como dizia nosso grande guru e professor Arthur Garrido, o paciente perdoa tudo, ele só não perdoa o paciente bariátrico a recidiva do peso, ele não se conforma, tanto do ponto de vista de cobrança pessoal, quanto às vezes cobrança da equipe médica. Isso é uma cobrança que todos nós já sofremos. A questão do reganho de peso, ela está intrinsecamente ligada a 2 aspectos: cirurgia bem indicada, bem executada, e paciente disciplinado, que se comporta. Não adianta ter uma boa ferramenta e um mau paciente. Um bom paciente tem que seguir a rotina cirúrgica, tem que seguir todas as recomendações, senão a ferramenta não vai funcionar. E as taxas de reganho de peso, elas aumentam de acordo com técnica, de acordo com rotinas, de acordo com o estilo de vida do paciente, todos nós sabemos, né? Existe também 2 aspectos técnicos. Nós temos uma cirurgia diferente, os 2 métodos cirúrgicos mais empregados hoje, eles são diferentes do ponto de vista de fisiopatologia, de resultado. Uma é uma cirurgia só restritiva, e outra é uma cirurgia restritiva e mal absortiva, e como colocou muito bem o Luiz, oportunamente, que no bypass você pode ter o aumento de ingesta, mas você vai ter um aspecto de malabsorção que continua funcionando.
Então, tudo isso vai fazer parte do quadro de recidiva. O paciente tem que entender que ele é o usuário da ferramenta. Ele vai ter que fazer tudo absolutamente de acordo com as orientações. Naturalmente, que algumas regras poderão eventualmente ser quebradas, mas não pode ser a rotina. Tudo vai depender desse binômio do meu ponto de vista. Boa cirurgia, bom paciente. E aquele paciente, Córdova, você tem 3 minutos para resolver o problema daquele paciente que voltou a ganhar peso, a recidiva do peso. O que fazer? É sempre cirúrgico? É medicamentoso? Vamos lá. Ok. Vou dar só um exemplo prático do que aconteceu, de uma realidade. 2 irmãos gêmeos, os dois tinham 140 quilos e 1,70 m. Ao final de um ano depois operados, ambos estavam com 80 quilos e um aspecto, um super saudável e o outro com um aspecto doentio. Mesmo peso, os mesmos 80 quilos. Quando a gente faz a avaliação corporal, a gente vê que essa pessoa que está com aspecto saudável, ela tem boa massa muscular. Ele faz exercício, ele toma suplemento. E o irmão dele, que não gostava de exercício nem de suplemento, né? Ele estava com o mesmo peso, porém, em vez de estar com boa massa muscular, ele quase estava sem músculo. E em vez de ter 20% de gordura como o irmão, ele tinha 40%. O que aconteceu com esse rapaz que estava com aspecto doentio? Um ano depois ele estava obeso de novo, já tinha recuperado mais de 20 quilos. Então, se a gente não consegue transformar a nossa perda de peso em emagrecimento, se o nosso corpo não entende que nós estamos com melhor metabolismo e bem nutridos e bem saudáveis, já deu errado. Esse excesso de gordura que sobra no corpo, de alguma maneira vai crescer, associado, logicamente, aos maus hábitos alimentares. Então, o paciente bariátrico é ensinado a comer primeiro a proteína, ele é ensinado a comer uma fibra, um carboidrato, ele evita de misturar. O brasileiro, infelizmente, tem aqueles maus hábitos, né? Arroz, fritas e farofa, arroz, pão e macarrão, enfim. A gente precisa ter uma educação continuada, atividade física e boa suplementação. Não tem como fugir disso. Para quem se perdeu no meio do caminho, para quem recidivou, primeiro, não se culpe, somos de carne e osso, isso pode acontecer. Se aconteceu, busque ajuda, volte para a tua equipe, volte para dentro de casa. A gente precisa de nutricionista, a gente precisa de psicóloga, muitas vezes de psiquiatra. Não deixe de ter a orientação do seu psiquiatra, porque a gente às vezes precisa de remédio para tratar nossas compulsões e nossas ansiedades. A gente precisa retomar a atividade física, precisamos do apoio da família. Então, não tenha vergonha, volte que a gente vai começar. Ultimamente está ganhando muita força o tratamento medicamentoso. A gente tem várias drogas de nova geração que são um bom primeiro começo para ajudar o paciente a perder um pouco de peso, enquanto ele vai se encaixando nos demais profissionais. Cirurgia não é a primeira opção. Como o Celso bem falou, cirurgia bem feita, raramente você vai ter problemas cirúrgicos que causaram a perda de peso. Até porque essa pessoa perdeu bem o peso e depois que ela engordou, a cirurgia cumpriu a sua função, né? Então, na maioria das vezes, a mudança de hábitos e voltar para a sua equipe faz toda a diferença. Pouquíssimos casos a gente identifica nos exames algum problema que o estômago dilatou, por exemplo, ou tem uma comunicação do estômago antigo com o novo, e às vezes precisa fazer alguma coisa, mas isso é muito incomum. Na maioria das vezes tem a ver com hábitos. Eu gostaria que cada um desse um depoimento final, mas infelizmente não temos mais tempo. Eu agradeço ao Fábio, ao Pinotti, ao Córdova, e mando um abraço aqui para o meu amigo Ed Wilson, que está também mandando um abraço para mim, penso que só vocês três, e dizer que esta live ela tem como finalidade tranquilizar o paciente que vai ser submetido à cirurgia e principalmente reforçar que os resultados serão muito bons em todos os aspectos se houver uma aderência desse paciente à sua equipe médica, aos psicólogos, aos nutricionistas, ao médico, ao endocrinologista, ao educador físico, enfim, a todos envolvidos na arte de tratar o paciente obeso. Muito obrigado a todos, até a próxima. Obrigado você, Valese. Boa noite, obrigado. Obrigado. Eu fiz a cirurgia metabólica. Mudou completamente. Meu colesterol, fígado, esteatose, controle de peso, pressão, mudou tudo. Eu tomava 2 remédios por dia e não conseguia controlar minha diabetes. Eu gastava bastante com medicamentos para tentar controlar a diabetes tipo 2.
mas sem resultado. Não era eficiente, os remédios não conseguia controlar. Não usei insulina, não precisei, o diabético tipo 2 nem sempre é necessário.